Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Magalhães e eu estou atualmente no meu último ano de Física pela Universidade de São Paulo. Já tem um tempo que eu não faço vídeos aqui para o canal, a faculdade tem estado bem corrida, mas uma galera já me pediu, várias pessoas me chamam ao longo do tempo e eu estava com muita saudade de gravar alguns vídeos para cá, então voltei com esse vídeo que eu já estava querendo fazer há um tempo. Esse vídeo é sobre coisas que eu gostaria de saber ou coisas que eu gostaria que tivessem me contado antes de eu entrar na faculdade de Física. E eu acho que é um vídeo bem interessante porque eu nunca vi algo parecido aqui no YouTube, né, no YouTube brasileiro. E eu acho que são informações bem importantes, assim, que teriam pessoalmente me ajudado muito na época que eu estava decidindo o curso que eu gostaria de fazer, ou até mesmo nos meus primeiros anos de Física. Então, vamos lá para o vídeo. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar são noções básicas de cálculo diferencial e integral. Isso é uma coisa que sempre que as pessoas me perguntam sobre o que eu gostaria de saber ou o que eu senti falta assim que eu entrei na faculdade, eu falo sobre essa noção de cálculo. Antes de abordar um pouco mais esse ponto, eu gostaria de fazer um adendo. Eu sei que nós moramos num país muito desigual, como é o Brasil, e muitas pessoas entram na faculdade sem noções básicas de matemática mesmo, né? Muitas pessoas vêm desse background diferente, principalmente em faculdades públicas, onde tem pessoas de diferentes partes do país indo para o mesmo lugar. E assim que eu entrei na faculdade de Física, tanto na UFMG quanto na USP, eu percebi que existem várias matérias e vários professores dispostos a dar aulas de matemática básica por fora das aulas que nós já temos obrigatoriamente. Então, salvo estes casos, eu gostaria de falar do meu caso específico, em que eu senti a falta na minha grade anteriormente de ter um pouco de cálculo. Eu entrei na faculdade muito cru em relação a isso, né? A parte de matemática básica já estava um pouco mais enraizada, mas eu lembro que quando eu entrei tinham pessoas que já tinham visto um pouco de limite, um pouco de derivada, um pouco de integral. Isso é uma coisa que eu entrei completamente sem saber, nunca tinha ouvido falar o nome, nunca tinha ouvido falar nada sobre isso, então foi uma coisa que me pegou muito de surpresa. Esse é um dos motivos, eu acredito, pelo qual a matéria de cálculo 1 tem tantas reprovações, porque é uma matéria, uma matemática completamente diferente de tudo aquilo que a gente viu no ensino médio. Então, se eu pudesse mudar alguma coisa, dar o conselho para aquele Arthur de 17 anos, Arthur, vê um pouco de limite, vê um pouco de derivada, só para você não entrar totalmente cru. E quando eu digo um pouco, eu digo noções simplesmente básicas. Eu quero dizer um cálculo expositivo, não a maquinaria da conta, que isso eu não tinha nem maturidade para aprender. Mas, por exemplo, tem um canal muito bom aqui no YouTube, que eu recomendo a vocês, se quiserem dar uma olhada, chamado Three Blue, One Brown. Eles têm traduções para português também e legenda em todos os vídeos. Mas é um canal que tem uma playlist de cálculo de maneira expositiva e visual do jeito mais lindo que eu já vi na minha vida. Então, se eu tivesse visto pelo menos 1, 2, 3 vídeos dele, tivesse uma mínima, uma vaga ideia do que eram as coisas que eu estava para ver na faculdade, eu acredito que eu já não iria ter me assustado tanto, sabe? Por mais que não tenha me prejudicado, eu acho que seria algo que teria me ajudado muito, caso eu soubesse pelo menos um pouco. O segundo ponto que eu gostaria de abordar é sobre linguagens de programação. Pessoalmente, esse é o que mais pesou na minha vida e na minha trajetória, porque como eu falei anteriormente, cálculo eu gostaria de ter algumas noções básicas antes de entrar na faculdade, mas como eu tinha uma base matemática forte, é algo que eu peguei ao longo do tempo e não tive muitos problemas. Mas programação é algo que eu nunca tinha tido contato na minha vida. E eu não sei se vocês sabem isso, ninguém tinha me falado, pelo menos, por mais óbvio que possa parecer, mas independente da área que você for escolher na física, quando você entrar no curso, você vai precisar saber programação. Qualquer área de pesquisa você vai utilizar programação. Algumas quase que diariamente, algumas vão ser o foco central da sua pesquisa. Então isso não é algo trivial, ou não é algo que você pode ou não pode saber. Você vai ter que utilizar e saber programação. Muitas faculdades de física, pelo menos todas que eu tive contato até agora, você tem programação, matérias, né, de aprender a programar logo no primeiro ano de curso. Em todas que eu vi até o momento, se é ensinado Python, que é a linguagem de programação científica mais utilizada no momento. Então, a minha dica para vocês é, caso vocês queiram ingressar no curso de física, deem uma olhada, tentem aprender um pouco, deem uma pegada na lógica de programação e principalmente em Python, se vocês tiverem tempo nas férias. Não é algo chato, muito pelo contrário, né? É algo que eu penei muito no início. Eu via pessoas na minha turma, logo no primeiro semestre, que faziam todas os exercícios muito rápidos, saíam de sala, pessoas que já tinham tido programação em cursos técnicos ou na própria ensino médio.
enquanto eu ficava lá horas e horas penando e ficava até o final. Então isso, programação, foi o que eu mais tive dificuldade no meu primeiro semestre, no meu primeiro ano de curso. Então, se você tiver o tempo e você quiser dar uma procurada em Python, em lógica de programação, vai te ajudar muito, 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 muito. Isso eu te garanto. E além de ser muito divertido, né? Ainda bem que eu não fiquei com trauma disso, é uma coisa que eu gosto muito, programo como hobby, hoje em dia eu também programo todos os dias na minha pesquisa, então é algo muito divertido e vai também ser muito gratificante, além de abrir muitas oportunidades no mercado de trabalho que estão precisando desse tipo de profissional hoje em dia. Bem, esse terceiro ponto agora não é algo que eu acho que você deveria tirar o seu tempo pré-faculdade ou o seu tempo de férias para aprender. Muito pelo contrário, eles são coisas que você vai aprender naturalmente ao longo da sua trajetória acadêmica. Isso é a quantidade de softwares que você vai utilizar dentro do curso de física. Ninguém nunca tinha me falado, olha, você vai aprender tantos tipos de softwares diferentes e mexer com tantas coisas diferentes, sabe? Não é algo que talvez se eu não tinha muita noção ou coisas do tipo, mas é algo que eu achei tão interessante que eu achei legal trazer aqui para vocês. Bem, primeiro, a maioria desses softwares você não vai ter uma matéria específica e dedicada para aprender ele. Na verdade, muitos poucos vão ter. Eles, na verdade, vão vir por própria necessidade de utilizar. Muitas vezes você vai ter dados para você poder analisar, você vai ter gráficos que você quer fazer, contas difíceis que você não consegue fazer na mão. E esses softwares vão vir naturalmente, às vezes por conselho de professores ou até mesmo por papo com os amigos. Bem, eu vou citar algum deles aqui para vocês terem alguma ideia. Por exemplo, softwares de análise gráfica, porque são utilizados muitas vezes em física experimental, mas também fora dela. Eu utilizo muito Atos, na UFMG eu utilizava o Origin, nós também podemos usar na USP o WebRoot e assim por diante, né? Infinidade o número de softwares que você consegue fazer análise de gráficos. Você também consegue fazer pelo Python, né? Ou pelas linguagens de programação que você vai aprender ou que você já sabe. Outro software também que eu utilizo muito, e esse sim eu tive uma matéria dedicada na USP para aprender ele, é o Matemática, que é um software pago, mas que a gente tem licença pela USP por ser aluno. Você consegue fazer várias contas de matemática, visualizações 3D e coisas mais malucas que você conseguir imaginar. É muito divertido, é muito útil e eu utilizo ele também direto em todas as matérias que eu faço, independente se são matérias de programação ou não, eu utilizo ele para fazer contas e muitas vezes até com a minha calculadora. Você também vai ter que fazer durante a sua trajetória vários relatórios, né? Sejam relatórios para as instituições de fomento que estão dando a sua bolsa, seja um relatório experimental, sejam teses de mestrado, doutorado, TCC. E o que a maioria das pessoas utiliza, né, a melhor coisa possível dentro desse meio acadêmico para você conseguir colocar tantas contas diferentes, fazer um paper, né, fazer uma tese bonita, é o LaTeX, que é uma linguagem, né, de programação que você consegue programar de um lado e o seu PDF, né, sua tese, o que quer que seja, sai do outro lado. Então é uma coisa incrível também, foi uma das coisas que eu mais gostei de ter aprendido na faculdade e eu vou levar para o resto da minha vida. E também, por último, não software especificamente, mas um sistema operacional, é o Linux, algo que eu nunca tinha tido contato antes de entrar na faculdade, mas também pelo qual me apaixonei e até mesmo troquei do Windows. Bem, a maioria das iniciações científicas que você for fazer, como eu disse, que utilizam muita programação e coisas do tipo, provavelmente vão requerir de você que utilize o Linux ou algum sistema que não seja o Windows, por vários motivos que eu não vou adentrar aqui. Então você aprender o Linux já é uma coisa muito interessante que você vai poder também levar para o mercado de trabalho como um diferencial. Esse quarto ponto é uma coisa muito importante para mim e também para muitas pessoas que cursam física na faculdade. Primeiramente, eu gostaria de falar que a física dada no ensino médio é uma física muito metodológica, matemática e fria, o que faz sentido naquele contexto, visto que a física está sendo dada simplesmente para o aluno passar no ensino médio. Mas uma coisa que eu gostaria de saber antes de entrar na faculdade, uma coisa que eu gostaria de ter tido contato, são os nomes importantes dentro da física. Como eu disse, no ensino médio, com uma física muito metodológica e matemática, é muito difícil você ter algum tipo de conhecimento sobre o contexto histórico, sobre as pessoas que possibilitaram aquelas descobertas ou aquelas fórmulas, ou quem colocou a mão para aquilo que você está aprendendo ali ter chegado até você. Salvo raros casos, como de Einstein, Newton e Galileu, que são mostrados no ensino médio, né, que também caem no Enem, mas muitas pessoas importantes dentro da física eu nunca tinha escutado falar até entrar na faculdade. Lá foi quando eu fui ter o primeiro contato. E hoje em dia eu olho para trás e eu penso, meu Deus,
Como é que eu nunca tinha ouvido falar de César Lattes, né, o mais importante físico brasileiro, que quase ganhou o Nobel? Como é que eu nunca tinha ouvido falar de Vera Rubin, de Jocelyn Bell? A própria Marie Curie, eu já conhecia ela por nome, mas eu não tinha ideia do tamanho dos feitos dela. Só fui entender isso de verdade e aprender durante a faculdade. Então isso é algo que eu acho muito interessante, né? Eu queria ter conhecido um pouco mais da história da física antes de ter adentrado dentro da faculdade. E por último, o quinto ponto que eu gostaria que tivessem me contado antes de entrar na física, e também um recado para você que está pensando em entrar, é que a física não é impossível. Eu sei que existe um grande paradigma dentro da sociedade de que físicos e pessoas que fazem física são gênios e são mentes de outro mundo, ou que a física é uma coisa muito complexa, é a matéria que a pessoa mais odiava no ensino médio. É claro que a física é difícil. A física é difícil sim, não é fácil, mas ela também é muito bonita. E o leque de coisas que você pode fazer, a multidiversidade, a interdisciplinaridade dentro da física é uma coisa tão grande que se você entrar e você quiser fazer física, você com certeza vai se encontrar em alguma área de atuação. Você com certeza vai se encontrar em algum lugar lá dentro que você vai gostar muito. Você vai ver que não é isso tudo, que não é algo que sobre-humanos podem fazer. Todo mundo que faz física, todo mundo que fez, são seres humanos, com suas falhas, com suas dificuldades. Você não precisa ser nada de outro mundo para conseguir fazer isso. Entra lá dentro, corre atrás, estuda bastante, que é difícil, mas não é impossível. Se você gostar de verdade, você vai até o final. Você consegue. Pessoal, então é isso. Muito obrigado por terem visto até o final. Queria me desculpar com vocês por não ter postado vídeo nesse último ano. Sabe, tem sido muito corrido. Agora no final desse ano também, em 2023, eu vou tentar um mestrado. Então também vai ser corrido. Mas eu queria pelo menos deixar algum vídeo aqui, falar com vocês. Vou tentar fazer outros agora, enquanto eu estou de férias, né? Eu estou somente trabalhando na minha pesquisa. Vamos ver como é que isso vai. Mas eu só queria falar muito obrigado para as pessoas que ainda mandam mensagem, podem mandar mensagem no meu Instagram, podem, a gente conversa. Eu tenho ajudado várias pessoas a ingressar na USP pela prova de transferência e outras coisas também. De qualquer forma, podem se comunicar comigo da forma que vocês quiserem. Muito obrigado, um bom 2023 a todos.